Face a face
Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Uma boa noite a todos. Graças a Deus. Isaías 8. Vamos primeiro para ler a palavra, depois vamos estar orando. Isaías 8. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus. Livro de Isaías. Deus maravilhoso, santo, obrigada, Senhor Jesus, por mais esta noite, meu Deus, noite de Santa Ceia. Glória a Deus. Estou esperando a irmã aí achar. Amém? Amém. Palavra do Senhor. E diz assim: e disse-lhe também o Senhor: toma um grande rolo e escreve nele com caneta de homem, apresentando-se ao despojo
parou ao despojo e apressou-se à presa. Então tomei comigo fiéis testemunhas, Urias, sacerdote, e a Zacarias, filho de Berequias, e fui ter com a profetisa. Ela concebeu e deu uma luz, um filho. E o Senhor me disse: põe-lhe o nome de Maed Sal Hasbaz. É difícil esses nomes aí. Glória a Deus. Oh, aleluia. E o Senhor falou que era para colocar esse nome. Porque antes que o menino saiba dizer o meu pai ou minha mãe, e se levarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. E continuou o Senhor a falar ainda comigo, dizendo: porquanto este povo desprezou as águas de Siloé, que correm abundantemente, e alegrou-se com Rezim e com os filhos de Ramalias. Portanto, eis que o Senhor fará subir sobre ele as águas do rio forte e impetuosas. Isso é o rei da Síria. Com toda a sua glória subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras. E passará a Judá, inundando, e irá passando por ele e chegará até o pescoço, e extensão de sua asa encherá a largura das tua terra, Emanuel. E ajuntai-vos, ó povo, e sereis quebrantados. Ai ouvido todos que de terras longínquas, cingivos e sereis feito em pedaços. Tomai juntamente conselho, e ele será destruído. Dizei uma palavra e ela não subsistirá, porque o Senhor é conosco. Glória a Deus. Pode se guardar tua palavra e vamos estar agora orando ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, soberano e santo, Pai de poder e de glória, nessa noite, Senhor, é a noite, Senhor, que Tu preparou, Pai amado, santo, para Teus filhos estarem aqui, Senhor, reunidos mais uma vez, Senhor, pois haverá a ministração da Santa Ceia, Senhor. Mas a Tua palavra já vem, Pai glorioso, falando, Pai, para os nossos corações, Senhor, meu Deus e meu Pai, que é para nós ouvir a Tua palavra, meu Deus, Pai glorioso e santo, porque Tu, Senhor, Tu é Deus de longe, Tu é Deus de perto, e Tu vê todas as coisas, meu Deus. Mas aqui está a Tua igreja, Senhor, Pai querido, sendo fiel, Pai, se apresentando diante de Ti, meu Deus e meu Pai. Nós queremos estar, Senhor, meu Deus, agradecido, Pai amado, santo, por essa noite. Queremos, Senhor, ser grato, Pai querido, pelos livramentos dessa semana. Queremos ser gratos, Senhor, meu Deus e meu Pai, pela saúde, Senhor. Grato pelo alimento. Grato, Senhor, pela fé. Grato pela Tua palavra, Senhor. Grato pela Tua presença, meu Deus. Grato pela cura, Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus maravilhoso, santo, grato, Pai querido, pela mesa da Santa Ceia, pelo partir do pão, Pai, pelo servir, Pai querido, o vinho, Senhor, meu Deus, transformado em sangue do Teu Filho amado, Senhor, meu Deus, como bênção para os Teus filhos, para os Teus escolhidos, para o Teu separado, meu Deus. Nós Te agradecemos, somos gratos, Senhor, pois não temos palavra, Pai, para dizer, Pai querido, o quanto somos gratos pelo Teu cuidado, pelo Teu olhar, Senhor. E em nome de Jesus, ó Pai, seja repreendido, Senhor, meu Deus e meu Pai, toda palavra de maldição, Senhor, toda palavra contrária às Tuas bênçãos que nessa
Pai. Seja repreendido, Senhor, todo espírito de enfermidade, Pai. Todo espírito de perturbação, todo espírito de depressão, todo espírito, Pai querido e santo, de depressão, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Todo espírito de vício, Senhor, seja arrancado, seja tirado, Senhor, e que os teus filhos serão libertos, Senhor, meu Deus e meu Pai. Que seja um santuário limpo, lavado no sangue do Cordeiro, Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja. E que o teu Espírito Santo, Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de perto e de longe alcança, Senhor, meu Deus. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Quero estar ministrando um pouquinho. Essa palavra, amados, ela é bem extensa, por isso que eu não li tudo. Mas quero estar ministrando um pouquinho dessa palavra do Senhor, que me chamou muito a atenção por ser noite de Santa Ceia. Aqui Isaías, ali nesse tempo, o Senhor iria tratar com o rei da Síria. Olá, aluno! Olá, aluna! Neste vídeo, você aprenderá como acessar sobre Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Vou esperar um pouquinho até que ela consiga sintonizar ali. Testando. 1, 2. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo nome do Senhor. Graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Amados, como eu estava falando, essa palavra veio hoje pela manhã para mim e eu me chamou muito a atenção, porque nós estamos vivendo uns dias em qual, na sexta-feira, eu passando ali pela rua, eu vi assim um ritual de pessoas cegas espiritualmente dentro de uma casa, fazendo algo que a gente sabe que na beleza fazem muito, né? Isso eu vi na sexta-feira, e aquilo me inquietou de um jeito que, meu Deus, e onde também aquilo me inquietou de um jeito que eu queria vir na igreja, mas depois de um movimento muito, não quis ir sozinha para estar orando, mas eu orei em casa. E eu vi como eles estavam fazendo as coisas com fidelidade. Por isso que a palavra do Senhor diz que o mundo satânico ele é organizado. O mundo satânico ele é muito mais organizado que o mundo, que o povo satânico, eles são muito mais organizados do que o povo crente. Nós, por uma dor de barriga, por uma dor de cabeça, pelo tempo frio, pelo tempo chuvoso, nós não vemos a casa do Senhor. E o povo satânico, eles seguem a risca. Eles seguem a risca. E aqui me chamou a atenção hoje pela manhã, porque mais aqui adiante, depois em casa você pode ler, mais adiante ali, o Senhor pede numa visão, fala com Isaías, e mais com 2 profetas, que estavam junto com ele. Esses 2 profetas já tinham profetizado sobre aquele povo, sobre a idolatria, sobre a feitiçaria, sobre a macumbaria, sobre tudo isso que eu acabei de falar para vocês. O Senhor queria salvar aquele povo. E aí o que o Senhor falou para Isaías: leve mais 2 profetas junto contigo, porque esses 2 profetas eles são testemunhas, porque eles já testemunharam, eles já profetizaram desse povo, eles já viram esse povo fazendo tudo isso, e eles também já foram a minha boca, e eles vão ser testemunhas junto com você, aonde você vai levar essa palavra. Mais uma vez eu vou me apiedar deste povo. E o Senhor
falou sobre o rei da Síria, o povo de Damasco, aquele povo da redondeza, tudo ali o Senhor falando a respeito de como eles estavam vivendo uma vida deplorável, uma vida cheia de idolatria, uma vida cheia de costume que para os olhos do Senhor é blasfemar o nome dele. E o Senhor estava dando mais uma chance. Mais uma chance. E o Senhor ainda fala ali, para Isaías, que não era para Isaías temer, que não era para ele ter medo, que era para ele ir falar, porque o Senhor iria fazer com que ele soubesse quem ele é. Então, olha a grandeza de Deus para com as nossas vidas. Muitas vezes nós olhamos, falamos, isso para mim foi um tapa na cara. Quando eu vi tudo aquilo, eu disse, Senhor, eles estão sendo mais fiel do que eu. Porque eu achei assim, parecia, sabe quando as formiguinhas, elas andam assim, sabe? Assim, era assim, Foi na sexta e no sábado, assim, Foi. E a palavra do Senhor, eu não lembro o lugar, mas a palavra do Senhor diz que o mundo satânico, nós temos que ter muito cuidado com o mundo satânico. E tu sabe que eu louvei a Deus, fiquei com vergonha do Senhor, mas eu louvei a Deus. Porque o quê? Nós estamos nesse propósito de 40 dias de oração. E quando a gente levanta um clamor, o Senhor começa a mostrar aonde que nós temos que despertar, aonde que nós temos que ser mais santos, ou procurar caminhar para a santidade. Porque todo tempo nós pecamos, mas o Senhor diz que todo aquele que procura caminhar para a santidade, fazendo aquilo que agrada a Ele, nós estamos sendo guardados por Ele. Por isso que Ele disse, eu sou com vocês, eu sou o Deus que estou com vocês. Aí tem uma parte onde Ele diz aqui, eu vou ler, não precisa vocês, em casa vocês leiam. No 17 diz assim, ele diz assim, e esperarei ao Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a Ele aguardarei. Estou aqui com os filhos que me deu o Senhor, por sinal e por maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Olha o que Isaías falou. Eu não vou temer, mas eu vou esperar. Porque o que é o monte Sião? O monte Sião é o lugar preparado onde o Senhor diz que aquele que espera nele, aquele que confia nele, aquele que crê, que não duvida, em momento algum, o Senhor tem um lugar que é chamado Sião. É o monte Sião, é o lugar que o Senhor tem preparado aqui na face da terra, no dia que for arrebatados, aqueles que vão estar indo para aquele lugar onde o Senhor tem preparado antes de chegar na glória. Por isso que diz que haverá um lugar no Monte Sião. O Monte Sião é um lugar santo, aonde que os do Senhor vão estar escondidos, vão estar guardados, nós vamos estar guardados. Então, o que Isaías disse? Eu esperarei, no Senhor. Aí, mais adiante, ele diz assim, quando, pois, vos disseres, consultar, olha aqui, o que eu acabei de falar, pois quando, pois, disseres, consultai os que têm espírito, familiares, e adivinhos, e chilireios, murmuram, porventura, não consultaram o Deus, o povo, o seu Deus? A favor dos vivos, consultais-se aos mortos? É o que eu precisei antes. Porque ali naquele ritual eu sei que ali a consulta a mortos, a consulta a mortos para saber o que eu fui, o que eu não fui, o que eu vou ser, o que futuramente, nós sabemos quem sabe do nosso futuro é só Deus. O Senhor diz que mortos não falam, eles estão ali e eles não ouvem e não falam, né? Então olha o que diz ali, em vez de eles consultarem ao Deus vivo, o Deus que já tinha usado dois profetas, que já tinha usado, olha aqui o que diz assim, deixa eu ver aqui o nome dos profetas, me ajudem a achar. O nome do profeta.
Onde que ele foi junto com Isaías? Eu peguei outra Bíblia, a minha Bíblia está tudo assinalada. Javalias? Não. Eu tomei comigo que as testemunhas. Qual versículo? Versículo 2. Tomei comigo fiéis testemunhas, Urias, que era sacerdote, que ele era usado como profeta, e Zacarias, filho de Berequias. Então, amados, olha para vocês verem. Então, esses profetas, eles já tinham falado a respeito dessas coisas, eles estariam consultando coisas profânicas, coisas satânicas, por isso é tudo do mal. O Senhor diz: eu sou o único Deus, não existe outro além de mim. E aí ali ele fala assim, que em vez de eles consultarem a Deus, eles consultaram os adivinhos, os feiticeiros, macumbeiros, né? Os espíritos que são espíritos perturbadores que andam, né? Xiriando, que existe, né? Perturbando, né? Perturbando, eles andam de casa em casa, nas ruas, perturbando. Olha o que eles procuravam para saber das coisas futuras, se Deus falava que estava com eles. Olha que coisa tremenda isso. E aí, então, depois do 21, o 20 diz assim: a lei ao testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, é porque não há luz neles. Olha o que o Senhor fala. Isso, amado, não era só um povo que não conhecia a palavra do Senhor, era o povo de Judá, era o povo de Israel, era o povo que servia a Deus. Eles estavam se deixando levar ali por aquele povo profano. E nós sabemos que muitas vezes é assim, né? Nós estamos ouvindo essas coisas porque parece assim aos nossos olhos, ao nosso ouvido, que é tudo mais fácil. O Senhor diz: o caminho largo leva à perdição. E a gente muitas vezes não analisa isso, né? Então, por isso que eu digo para vocês, eu louvo a Deus quando Deus começa a mostrar essas coisas, porque a gente se repreende a gente mesmo, né? A gente começa a se repreender: Senhor, em nome de Jesus, está repreendido isso na minha vida, porque eu sei, Senhor, que isso não vem da parte de Ti. Isso é maravilhoso, nós temos que glorificar a Deus. É por isso, amados. Então, me chamou muito a atenção isso, e eu queria passar para vocês terem bem que vocês não sabiam que o mundo espiritual, ele tem segredo. O mundo espiritual, ele tem mistérios. Os mistérios competem a Deus, mas os segredos o Senhor revela através dos seus profetas, para que nós possamos segui-lo corretamente o caminho dele. E eu tenho certeza que o Senhor fez eu vir a olho nu aquilo ali, para me repreender, para dizer: olha, filha, seja mais fiel, seja mais vigilante, seja mais atenta, né? E eu comecei a analisar, fazer uma análise da minha vida, né? No tempo em que eu ando com Deus, no tempo da minha oração, da minha adoração, da palavra do Senhor. Enquanto nós jejuamos uma vez por semana, eles jejuam, o jejum deles, diabólico, né? Tem o jejum santo e tem o jejum diabólico, né? Assim como nós jejuamos para a santidade, eles jejuam para fazer o mal. Porque eles não entendem, eles estão cegos, né? Tem muitos ali que a gente vê que eles estão cegos. Me chamou muito a atenção isso. E aí então, no 21, fala ainda: e passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que tendo fome, enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei e o seu Deus, e olhando para cima. Olha, chega um ponto que a pessoa busca tanto essas coisas que não vem da parte do Senhor, que não vem da palavra do Senhor, que é engano, que chega uma hora que tudo
parece que está dando certo, mas chega uma hora que começa a retroceder, as coisas começam a dar errada, e daí o que eles falam? Muro, pego mais ainda, porque tem que expor aqui. Aonde que está Deus? Deus não existe, porque eu fiz tudo certinho. E ainda tem coragem de levantarem as mãos para o céu, os olhos para o céu, e dizer: Senhor, aonde que tu está que tu não viu isso? Aonde que tu está que tu não me livrou disso? Aonde que tu está, Senhor, que eu confiei, que eu fiz tudo certinho? Porque há uma cegueira espiritual. E eles acabam retrocedendo naquele processo e deixam de crer, deixam de ter esperança. A experiência que eles tiveram com aquilo foi experiência satânica. E nós temos experiência com Deus, experiência santa. Porque quando você olha para a palavra e você vê que o Senhor caminha com os seus, você tem o quê? Experiência com Deus. Aí através daquela experiência que você vê, que você crê, que você chora, que você glorifica, que você sente a paz do Senhor, isso é experiência com Deus. Aí o que você tem adiante de ti? Esperança. Porque tudo que você colocou na mão do Senhor vai dar tudo certo. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus por isso. Então, amados, essa palavra para nós esta noite, mas vocês podem ler todo o texto ali do capítulo 8 e vocês vão entender ainda melhor. Mas para vocês verem que o Senhor não usou só Isaías. O Senhor usou 3. Usou mais 2 sacerdotes para estar alertando aquele povo. E mesmo assim eles não deram ouvido. E ainda mais Isaías ainda nessa visão e profetizando, falando, ensinando, Isaías falava da vida de Jesus. Enquanto que Isaías falava da vida de Jesus, que Jesus viria para salvar todos aqueles que esperassem nele. Por isso que Isaías diz: mas eu esperarei, meu Deus. Que esperasse no Senhor, iria ser salvo, seria ser alcançado. Mas eles não. Eles seguiram ali, junto com os reis, junto com aquele povo que estavam buscando as obras satânicas, porque eles achavam que eles iam chegar a algum lugar, não chegaram a lugar nenhum. Porque além do Senhor tratar com aqueles que eram da parte dos filhos dele, o Senhor tratou com os reis. Tanto é que duramente eles caíram naqueles reis, eles foram destruídos. A riqueza, chegou a fome, chegou a destruição, o Senhor não poupou ninguém. O Senhor diz que nós não vamos ser chamados de inocente, porque nós também vamos passar pela pereira de Deus. Por mais que nós venhamos buscando o Senhor dia a dia, vai chegar aquele dia que o Senhor vai dizer: filho meu, filha minha, eu também preciso ter um particular contigo, porque nem sempre tu fosse fiel, nem sempre tu fosse perseverante, nem sempre tu andaste de acordo com a minha palavra. E a gente sabe disso. A gente sabe que tem mês, que tem dia, que tem ano, e a gente é uma bênção na presença de Deus. Mas tem dia que a gente não vou levantar para orar, não vou fazer aquela visita, o Senhor está dando uma visão, o Senhor está mostrando. O Senhor me puxou a orelha nesse final de ano por 2 vezes já. E chegar o Senhor dizer assim: passou-se o ano todo, você não foi levar a pregar uma palavra que aquela pessoa disse que queria aprender a minha palavra. O Senhor tem misericórdia de mim até o ano que vem, porque agora só até o ano que vem, né? Para eu poder pegar aquela mulher, porque é o tempo que ela vai ter. Então, amado, isso são as coisas que a gente deixa escapar, que o Senhor um dia vai tratar. Né? Já pensou? Se essa pessoa parte aqui da face da terra, que vai ser de mim, o Senhor vai tratar duramente comigo. Porque o Senhor fala em Ezequiel, ele diz assim: quer ouça ou não, você vai pregar. Se você pregar, a pessoa te ouvir e for salva, amém. Se ela não te ouvir, eu não vou requerer de ti. Agora, se você não falar, se você não ensinar, aí eu vou requerer não da pessoa, mas vou requerer de ti. A pessoa pode se salvar e eu posso me perder. Né, amados? Então, as coisas de Deus, elas são muito melindrosas. E às vezes a gente acha
Senhor diz assim, que eu limparei o santuário. E o santuário de Deus aqui somos nós. Porque quando nós estamos assim, descansado na presença de Deus, com a sua paz, colocando todas as nossas misérias ao Senhor, vem, passa o bálsamo, o refrigério dele, limpa. Naquele momento, ali quando o Senhor vem com a sua paz, Ele acrescenta um dentro de nós, porque está limpo, porque Ele diz na sua palavra, santuário sujo eu não habito. Então por isso que nós somos isso para o Senhor, amém, amados? Graças a Deus. Vamos estar louvando o hino da harpa? Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos estar louvando o hino da harpa, número 20. Que o outro, nós colocamos ali no grupo, mas uns acho que viram, outros não viram. Então vamos ensaiar durante a semana, que daí domingo a gente vai. Meu pessoal não, acho que não viu, eu não olhei ali mais no grupo que foi posto ali, mas acho que a maioria não viu. E aí? 20. Aí vamos 20. É muito lindo aquele foi posto ali, nós saímos na sexta-feira aqui. Não me chamou. Depois depois a Silva vai testemunhar. Esse ano vai ser fechado com chave de ouro, a chave que o Senhor colocou ali de ouro na porta, dizer, eu fechei a porta, porque tudo se cumpriu no tempo da minha promessa, no tempo do meu agir, no tempo do meu tempo e não no tempo da cena. Depois ela vai estar testemunhando. Em nome de Jesus, graças a Deus. Amém? Vamos livres de pecado, vós quereis ficar, olhai para Cordeiro de Deus, Ele morto foi na cruz para nos salvar, olhai para Cordeiro de Deus, olhai para Cordeiro de Deus, olhai para Cordeiro de Deus, porque só Ele nos pode salvar, olhai para Cordeiro de Deus. Se estáis tentados em tentação, olhai para Cordeiro de Deus, Ele encherá o vosso coração, olhai para Cordeiro de Deus, olhai para Cordeiro de Deus, olhai para Cordeiro de Deus, porque só Ele nos pode salvar, olhai para Cordeiro de Deus. Se estáis cansados e sem mais vigor, olhai para Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu e não amor, olhai para Cordeiro de Deus, olhai para Cordeiro de Deus, olhai para Cordeiro de Deus, porque só Ele nos pode salvar, olhai para Cordeiro de Deus. Se na vossa cena sombras vem cair, olhai para Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir, olhai para Cordeiro de Deus, olhai para Cordeiro de Deus, olhai para Cordeiro de Deus, porque só Ele nos pode salvar, olhai para Cordeiro de Deus. Amém. Glória a Deus.
gente faz para Deus, porque até que a gente não levanta um clamor, para vocês terem certeza de que é necessário que a gente ore para que Deus venha manifestar, para que Deus venha mostrar aonde que está o foco do inimigo. Jeremias 33:3. Quando Jeremias estava ali naquele sofrimento ali, como os reis na Babilônia, ele estava ali sofrendo, ele estava ali pregando a palavra do Senhor, falando o que o Senhor iria fazer. Ele estava sendo açoitado, preso, machucado, e chegou uma hora que o Senhor disse: Senhor, Jeremias disse: Senhor, o que vou fazer? E olha o que o Senhor falou para Jeremias: Jeremias, clame, Jeremias, interceda, Jeremias, ore, Jeremias, e eu vou fazer coisas extraordinárias que você não sabe, que você não imagina. Está ali na palavra do Senhor. Olha a importância de você orar, de você clamar, de você pedir, de você colocar na presença do Senhor, porque a própria palavra ali diz. E quando ele começou, o Senhor começou a mostrar aonde o Senhor ia fazer aquilo que ele achava que não tinha mais jeito, que não tinha esperança. Mesmo ele sabendo que Deus era com ele, mas tem vezes que a gente fica assim, né? Minha amada, então eu digo para vocês assim, quando vocês estão ali, orando, clamando, acontece uma coisa aqui, acontece outra coisa ali, oh meu Deus, é o Senhor desvendando o oculto que nós não estamos vendo, para ser consertado, para ser arrumado, para ser o Senhor ajeitado da maneira dele. E eu lembro que, não sei se vocês lembram que eu testemunhei domingo, que o Senhor tinha me chamado numa visão, o Senhor me deu uma visão domingo. A última pessoa que eu atendi na sexta-feira foi a pessoa que o Senhor mostrou. Ele é fiel, né? Ele é maravilhoso, ele é fiel. Foi a pessoa com a qual o Senhor me mostrou. E quando eu acordei sobre salto, ele estava falando, ele estava dizendo isso aqui, ó. Estava, meu Deus, eu precisava, eu deveria estar orando por ela, não orei. E o Senhor já, naquele exato momento ali, quando eu abri a boca assim, que eu acordei, né? Eu estava falando, eu lembrei daquela pessoa. Liguei para a mãe dela, disse, preciso, é necessário. Então nada, na sexta-feira de manhã, Angeli, por favor, acha um lugarzinho para mim. E o Senhor achou exatamente um horáriozinho que deu tempo de eu vir depois para a casa do Senhor. Então olha como que Deus é fiel. Estava perto de mim. Então por perto de mim, eu não sabia. De repente o Senhor começou a desvendar toda a estratégia, a estratégia satânica do inimigo. O Senhor começou a desvendar. E eu louvo a Deus porque eu digo, Senhor, mais uma, Senhor, que está nas tuas mãos, porque eu sei que nesses 40 dias, Senhor, tu vai fazer coisa tremenda. A outra vez que Deus já tinha mostrado ela, 2 meses atrás, ela veio à minha procura aos prantos, né, Roma? Aos prantos, não para de chorar. É muito terrível. Ontem eu já me alegrei porque ela veio já mais tranquila, ela já veio e disse, mas que bom te ver você com essa postura de que está tendo autoridade da parte de Deus para enfrentar os problemas. Coisa boa, né, amados? Amém? Por isso que o testemunho é bom a gente testemunhar. E tudo que Deus mostra, aquilo que Deus mostra, você não tenha dúvida de pedir para o Senhor. É de ti, Senhor. Deus confirmou, você conte, porque o testemunho, o Senhor diz na sua palavra. Ele diz assim, vós sereis a minha testemunha na face da terra. O que? Das maravilhas que Ele faz, porque isso é maravilha de Deus, isso é grandiosidade de Deus. O Senhor está usando a minha vida, porque eu digo, Senhor, eis-me aqui, para que tu possa fazer na vida desses teus filhos que não estão vendo. Eu me alegro por isso, não porque o Senhor me mostrou, mas porque o Senhor usou a minha vida para que aquela pessoa pudesse estar entrando no caminho e tomar uma direção. Amém? Glória a Deus, está chamando
Glória a Deus. Deus, a Lola vai estar ministrando uma palavra, que hoje nós estamos na Santa-feira, né, amados? Mas a semana vai estar testemunhando. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite a todos. Eu estou aqui para falar com o Senhor neste momento de oração, nesta casa abençoada por Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que é uma casa do Senhor, é uma casa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu povo de Deus, povo da igreja, aquele que está me ouvindo, me escutando neste momento, preste atenção. Aleluia. Glórias a Deus. Eu só tenho que glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, pela tua palavra. Então, meu povo, muita gente sabe do meu passado. O meu passado foi um passado bem doloroso, bem doído. Mas ali não era o tempo dos médicos e nem o meu tempo. Era o tempo do Senhor. E o tempo é o tempo. O tempo era dele, não era meu. Mas ele fez uma prova comigo. Ele achou que eu ia desistir. Mas eu não desisto do meu Senhor, não. Agora jamais eu desistirei. Se eu não desisti até hoje, eu não desisto mais. Amém. Glória a Deus. Porque muitas pessoas achavam que eu ia desistir. Mas foi ele que me chamou. Não foi ninguém que me chamou para a casa dele. Foi o chamado dele. Não foi de ninguém. Ele sabia que eu era uma ovelha e eu precisava do amor dele, da cura dele. Eu precisava ser curado naqueles momentos. O Senhor tão bondoso comigo, porque muitas vezes eu chorava. Aquilo me doía. Tinha uma tecla que me batia na minha cabeça. Eu já, meu Deus, meu Pai, tenho misericórdia de mim. Eu tenho que viver, Senhor. Eu preciso de viver, Senhor. Eu não fiz tudo aquilo que eu tenho que fazer, Senhor. Me dá um tempo, Senhor, para mim fazer tudo aqui, para depois me recolher, Senhor. Muitas vezes eu ia para a Cristina fazer a ressonância. Hoje eu vou receber alta. Não. Dali uns 6 meses eu ia de novo fazer outro exame. Pensar, hoje eu ganho alta. Não. Porque não era o tempo nem do médico. Era o tempo de Deus. E eu tive que concordar e esperar na presença dele. Muitas vezes pedindo, Senhor, meu Deus, meu Pai, me dá o livramento, Senhor. Senhor, eu estou contigo, Senhor. Mas eu te peço, Deus Espírito Santo, que tu não saia da minha vida, Senhor. Senhor, muitas vezes eu olhava deitada, olhava para cima e dizia, Senhor, será que você curava, Senhor? Mas o Senhor nunca disse sim ou não. Ele me deixou na prova para ver se eu ia desistir, mas eu não desisti, não, Senhor. Daí ontem eu chegando lá, na sexta-feira, eu chegando lá, o médico disse, entra, senta. Eu tremia que era uma maravilha, muito nervosa, muito triste. Mas ali, como eu digo, já encontrei uma palavra. Hoje, tu vai ser bem. E eu me alegrei, porque eu senti Deus falando comigo, Deus dizendo que eu
E eu falei, mas o Senhor vai me dar algo assim hoje, porque Deus falou, e quando Ele fala, Ele não mente, Ele fala a verdade. Ele disse, como tu sabia? Porque Ele falou quando eu entrei, no meu ouvido. Eu disse, olha, doutor Kleber, eu só tenho agora que agradecer o meu Deus. Só tenho que agradecer o meu Deus verdadeiro e puro, porque Ele é um Deus de verdade. Não é, doutor Kleber? Eu estou aqui, eu não vou mentir lá fora para ninguém. Eu vou falar a verdade que Deus fez na minha vida. Ele me deu a cura e Ele me sarou. Porque eu confiei em meu Deus. De verdade. E eu sinto a presença do Divino Espírito Santo comigo. Aleluia. E eu disse para ele, então, daí, tem o que para me dizer? Não, tu está curada. Eu já estou sarada. Eu estou sarada. Outro Kleber, o tempo do Senhor não era o teu. Ele te usou o tempo todo para te me cuidar, para te me acompanhar. Mas a cura que Ele deu foi o Senhor. E muita gente não acredita, muita gente não crê. Mas pode acreditar que eu estou aqui viva e sã, que eu posso falar o mundo inteiro, levar o amor de Deus, falando através do Divino Espírito Santo, explicando pelas pessoas. Se querem me ouvir, me ouçam. Se não querem, eu vou dizer amém. Mas o processo que Deus fez comigo foi muito bom. Eu aprendi a amar o Senhor. Aprendi a dar o valor do Senhor. E hoje eu sou grata, gratidão. Que eu não sei como expressar para meu Senhor, aquele meu Pai poderoso. E quem confia nele, mais tarde receberá a cura e ele sara. Eu só disse assim, tudo bem, doutor Kleber, estou indo embora. Ele disse, vai com Deus. Eu disse, o senhor fica com Deus, que Deus me abençoe, que Deus use essas suas mãos misericordiosas para o senhor curar os pacientes, como o senhor me cuidou. O meu muito obrigado, Senhor. O meu muito obrigado, meu Deus. Como é bom ouvir a palavra do Senhor. Como é bom chegar e dizer para as pessoas, Deus me curou, Deus me deu a cura, Ele me sarou. Ele me sarou, gente. Eu falo comigo que eu não tenho medo. Eu falo somente a verdade e o que Deus fez para mim. Mais nada. E agradecer a Ele todos os dias. E dizer a Ele todos os dias, obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor, pela minha vida, pela minha cura, Senhor, que me deste. Eu não sei. Às vezes eu olho para cima, eu olho assim, Deus parece que eu estou tão perto do Senhor. Quando eu olho lá para o monte, eu digo, Senhor, valeu a pena, Senhor, eu acredito que eu estava trabalhando, Senhor. Eu estava no caminho errado, eu não estava no caminho certo. Naquele momento tu gritaste, oi, aquela palavra de carinho, de amor, de gratidão e esperança. E eu segui os caminhos do Senhor por aí. Olha, muito obrigado. Gratidão, meu Deus. Eu não sei, Senhor. Nem me expressa mais, Senhor, tudo que fez por mim, eu bater aqui no meu peito. Saber que eu estava na tua mão, Senhor. Eu
que tu me deu uma glória, tu me deu a esperança, tu me deu a fé, tu me renovou. Tu sabia que eu precisava desse renovo, Senhor, para me viver. E eu queria ficar mais um pouco aqui, Senhor, porque eu não estou preparada ainda para subir, Senhor. Eu tenho que fazer mais e mais ainda para ti, meu Deus, para dizer a salvação no céu, meu Pai, muito obrigado. E eu agradeço a todas as pessoas que me ajudaram, que Deus sabe as pessoas que estavam comigo, presente comigo, que olha para cá comigo. Eu só tenho que agradecer a essas pessoas. E Deus fez renovar na vida dessas pessoas. Meu muito obrigado, Senhor, meu muito obrigado, meu Deus, do fundo do meu coração, gratidão, gratidão. E eu quero o mundo inteiro louvar o teu nome, gritando aleluia, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Por esses 5 anos, né? O pessoal, todos da igreja aqui sabem, né? Que a irmã Iracema passou pelo câncer, né? Na biópsia deu câncer, na ressonância deu câncer. E quando ela entrou na casa do Senhor, que ela fez um propósito de 7 dias, ela foi fazer uma nova ressonância. Aí o médico pegou, mostrou para ela, estava uma amiguinha acho, com ela aquele dia, eu também fui com ela uma vez. Mostrou, chamou outro médico ainda. Aqui tinha e aqui não tem. Esse é Deus, né? Que Ele cura, né? E olha a palavra do Senhor deu quando ela foi para os caminhos do Senhor. Eu até estava na outra minha Bíblia, mas eu lembro, né? Foi em 2020. 21 ela começou, 5 anos, né? Vai fazer 5 anos agora, né? Mas em 2020 ela começou o processo, né? Sim. E em 2020, e eu marquei Jeremias 31, não precisa ver, posso ver em casa. E o versículo 3, que diz assim, ó: há muito o Senhor me apareceu dizendo, portanto, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e será edificada, ó Virgem de Israel. Ainda será adornada com os teus abrupes e sairá com o coro dos que dançam. Ainda plantará vinha nos montes de Samaria, e plantadores plantarão e comerão comerão como coisas comuns, porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre os montes de Efraim: levantai-vos e subamos ao Senhor, o nosso Deus, porque assim diz o Senhor: cantai sobre Jacó com alegria, exultai por causa do chefe das nações, proclamai e cantai louvores e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Olha que palavra, o Senhor falando que ela seria adornada, seria sarada, seria edificada. Olha que coisa maravilhosa, né? Chegar lá e dizer que pro médico, pregar pro médico, porque como eu sei, né? Quando ela começa a falar de Jesus, ela fala de Jesus mesmo, viu? O médico tem que parar e escutar. Isso, eu vou ter que escutar essa mulher. E é assim mesmo, né, amados? Então, eu creio que ele deve ter ficado assim, muito alegre, muito feliz de olhar para ela e ver a fé dela, né? Então, amado, Deus faz essas coisas. Nós servimos um Deus que faz tudo isso que cura. Amém? Glória a Deus. A Loura vai estar ensinando uma pequena palavra e aí nós já vamos estar nos preparando para a Santa Ceia e as horas se vão.
Glória a Deus. Quem tiver essa oferta para cantar na casa do Senhor. Somos a sua paz, Senhor, amém? Amém. Convido os irmãos a colocarem em pé. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Graças a Deus, glória a Jesus. Abrir suas Bíblias em Marcos, capítulo 3 e o versículo 22. Graças a Deus. Marcos, capítulo 13 e o versículo 22. 13. 3. Graças a Deus. Marcos, capítulo 3 e o versículo 22. Amém? Amém. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebul, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? E se o reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. E Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando em sua casa, se primeiro não amarrar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemaram. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas é culpado do eterno juízo, porque diziam tem espírito imundo. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, estando fora, mandaram-o chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E olhando em redor, ele respondeu dizendo: quem é minha mãe e quem é meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém. Somos podem se sentar? Graças a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Palavra gloriosa para o dia de Santa Ceia, para estarmos assentados no dia onde nós, mais uma vez, sentamos à mesa do Senhor, mais uma vez nós nos reunimos para lembrar, para fazer em memória do nosso Senhor aquilo que Ele fez por nós. O Senhor começa falando, a palavra Marcos começa relatando a incredulidade dos fariseus com Jesus. Eles eram incrédulos porque os fariseus não estavam, na verdade, eles não estavam acostumados, eles não queriam ver os seus pecados que Jesus os acusava. E João, que anunciava antes, acusava a todos da barbaridade que estava infundida no templo. Como a gente estava falando, não há mais uma adoração verdadeira. Não há mais um entregar genuíno. Por isso, quando nós estamos nesse propósito de 40 dias, nós estamos orando para que o Senhor mova a nós, para que o Senhor restaure a nós, para que o Senhor fortifique a nós, primeiramente ao nosso altar, primeiramente ao que nós estamos assentados, para que nós podemos dar testemunhos e responder com sabedoria, como Jesus
e estava dizendo: o que vocês estão falando não faz sentido. Como que eu vou expulsar Satanás por Satanás? Como é que eu vou dividir uma casa? Como é que eu vou estar? Não pode subsistir uma casa se ela está dividida. E ele continua falando nisso. Ele dá ao exemplo do valente. Ninguém pode roubar o valente e entrar em sua casa, senão primeiro nos amarrar. Primeiro nos amarrar é o quê? Satanás não pode adentrar, não pode roubar as nossas bênçãos, não pode tirar as nossas paz, se nós estarmos unidos, se nós estarmos na presença do Senhor, se nós estarmos preparados assim como o valente. Se nós estamos fracos na presença do Senhor, se nós estamos desunidos diante da presença do Senhor em contenda, como a palavra Isaías estava falando, o chiliar, aqueles que chiliam, aqueles que chiliam, aqueles que contendam em volta. Jerusalém estava dividida, porque uns estavam seguindo o Senhor, uns estavam achando que seguiam o Senhor, e tinha outros que tinham completamente abandonado e já estavam fazendo outros deuses. Por isso que Isaías diz assim: não há Deus em Israel, para que vocês façam deuses de prata e de ouro. E murmuravam ao redor do Senhor, assim como os fariseus murmuravam ao redor de Jesus, e Jesus fazendo maravilhas. Mas agora, se vocês prestarem atenção, toda vez que o Senhor estava fazendo maravilhas, Ele estava ensinando, e as palavras do Senhor também eram duras. Jesus chamava os fariseus de raça de víboras, porque envenenavam o povo do Senhor contra a verdadeira obra, e não deixavam eles crescer, não deixavam eles sentir a presença do Senhor, porque envenenavam o quê? Com doutrina, com não pode, ou não deixavam chegar ao Santo dos Santos, não deixavam ver e experimentar o que Jesus estava trazendo a eles, que era o poder do Senhor. Quando o Senhor começa a falar da blasfemária do Espírito Santo, estes sacerdotes conheciam a presença do Senhor, porque havia a parte onde estava a Arca da Aliança. Então eles conheciam a presença do Senhor, mas eles não identificavam a presença do Senhor, porque o conhecer e o entender era diferente. Muitas das vezes nós estamos conhecendo a presença do Senhor, mas nós não entendemos o que ela está fazendo. Nós não entendemos o que o Senhor está transformando em nós. Por isso que é necessário jejum, por isso que é necessário vir à casa do Senhor, por isso é necessário fazer uma avaliação de si mesmo quando participa da Santa Ceia. Porque a Santa Ceia não é um ato simbólico de algo muito poderoso. Quando o Senhor lavou todos os nossos pecados e repartiu o pão com os seus discípulos, Ele disse: fazei em memória de mim, para que vocês lembrem o que hoje está sendo feito para a consumação dos séculos. Nada do que é feito na casa do Senhor é feito relaxadamente, porque o Senhor tem que ser organizado. A missionária está falando, muitas vezes nós deixamos nos levar pelo cansaço, pelo calor, pelo frio, pela dor, e não vemos a casa do Senhor onde
na nossa casa, muitas das vezes, nós somos os únicos que estamos na presença do Senhor batalhando. Por isso que a igreja está aqui para a comunhão. Por isso que Paulo falou, é bom que nós andemos em união. Porque a união, literalmente, a união faz a força. Nós nos ajudamos em oração, nós nos ajudamos em conselhos, a nossa presença, um abraço, um sorriso, para nós estarmos unidos e caminharmos à presença do Senhor. Por isso que o Senhor fala que o que os fariseus estavam dizendo não faz sentido. Então, uma casa dividida não subsiste. Não tem como uma casa dividida sobreviver. Por isso esse propósito, amados, que nós estamos fazendo esse 40 dias, quem está no propósito de 40 dias, não deixe levar. As tentações vão vir. As afrontas vão vir, o cansaço vai vir. Mas que seja mais forte do levantar de Deus. Nem que seja, foi feito determinado, né? O tempo, o momento exato, cada um vai encontrar o Senhor. Mas que no dia, na hora que o dia estiver muito cansado, muito atribulado, você levanta as mãos para o céu e diz: Senhor, eu estou aqui. Aleluia. Fiel ao teu propósito. Não tenho palavras, não tenho orações, não tenho lágrimas, não tenho murmúrio, não tenho choro, não tenho suspiro, mas eu estou aqui. Honrando o compromisso que eu fiz a ti. Honrando o Senhor a ti. Da mesma maneira que hoje nessa ceia nós estamos honrando o Senhor, ao seu sangue, ao seu poder, à sua graça que é derramada por nós, mais uma vez sobre o corpo e o sangue dele. E que deixem que murmurem, que xilindreiam, que falem ao nosso Deus. O Senhor é maior que todas as coisas. O testemunho da irmã Iracema está aqui, ó, como prova, e tantos outros testemunhos que cada um de nós vivemos nessa caminhada com o Senhor. Tudo é possível no nosso Senhor. Que não seja se lembrar somente na Santa Ceia, somente no qual uma cura milagrosa, mas que seja lembrar todos os dias. Que o Senhor, nosso Senhor, Ele é Deus de milagres, Ele é Deus de promessas, Ele é Deus de verdade, Ele é Deus de renovo. Ele é Deus de todas as coisas. A tempestade no deserto, a abundância no oásis, Ele é o Senhor. Amém? Só o Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus, verdade, amados. Tempo sempre é pouco quando nós estamos falando do amor de Deus, né? Nós gostaríamos de ficar mais falando, aprendendo do amor do Senhor, porque Ele é muito lindo, Ele é muito maravilhoso para conosco. Quem quer acompanhar, 1 Coríntios 11, versículo 23. Graças a Deus. Versículo 23. Graças a Deus. Glória. Fala do Senhor nessa pregada. Nós que buscamos ao Senhor, a gente sabe que esse momento é um momento que a gente deve reverenciar a palavra do Senhor, porque é mais uma mesa preparada. Embora que a gente não tenha uma mesa aqui, mas é como se tivesse a mesa ali preparada e o Senhor nos servindo. Eu sempre tenho isso comigo, amados. Quando eu pego o pão, quando eu pego o suco na mão, eu sei que é tudo transformado, é tudo abençoado por Ele. E eu assim pego com aquela certeza que é o Senhor me entregando, como Ele fez naquele tempo lá com os seus discípulos, ao partir do pão, ao servir o cálice. Ele fez isso. E como a Luna no começo me louvou aquele louvor, né? E nós não cremos num Deus, né? Num Cristo vencido, mas cremos num Deus vivo que está no meio de nós, né? Por mais que uns reverenciem um Deus morto, nós reverenciamos um Deus vivo. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos ao louvor de
enquanto elas estão preparando, está louvando o louvor da harpa 39. Glória a Deus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que na cruz ali ele verteu. Eis este sangue lavado com roupas que dão salvação. Os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Com espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, tão profundas as chagas que nos prova o quanto Ele amou. Eis nessas chagas purezas para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Quem vai tomar essa ceia pode se colocar aqui na frente. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Vamos já levar o último também. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, este todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua presença, Pai glorioso e santo, aqui estamos, Senhor, meu Deus, para abençoar, Senhor, este pão, meu Deus e meu Pai. Eu sei que a tua mão, Senhor, meu Deus, tocando, Pai, Pai querido, purificando, tirando toda a fermentação, Pai, todo o produto químico, Pai, e abençoando para que nós possamos ser abençoados, Pai, ao tomar o pão, Senhor, meu Deus, a se alimentar do pão, Senhor. Da mesma maneira, Senhor, Pai, esse suco seja transformado, Pai glorioso e santo. Pai amado e santo, santifica, Senhor. Pai amado, para que possamos nós ser lavados, Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai querido, Pai santo, aqui estão os teus filhos que vão, Pai querido, cear. E aqueles que não vão, Senhor, da mesma maneira, ao alcança, Senhor. Porque tu, Senhor, meu Deus, é o Deus perdoador. Tu é o Deus santificador, Senhor. Tu é o Deus de misericórdia, meu Deus. Por isso eu creio, Senhor, meu Deus, que todos estarão na tua presença, Pai, sendo guardados por ti, meu Deus.
Jesus. A palavra do Senhor nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice e o novo testamento no meu sangue. Fazei isto toda vez que beberdes em memória de mim, porque toda vez que comerdes e beberdes deste cálice, anunciai a morte até que o Senhor venha. Glória a Deus. Amado Jesus, amado Deus, amado Pai, amado Espírito Santo, aleluia. Alegria de nós estarmos, Senhor meu Deus, fazendo parte, Senhor meu Deus, do memorial que o teu filho um dia falou, Senhor. E todas as vezes que nós fizéssemos isso, ele estaria em espírito e em verdade. Nós cremos, Senhor. É pela fé, Senhor, meu Deus, meu Pai, que nós estamos, Senhor, meu Deus, meu Pai, ceando nessa noite. Que tomamos, que comemos o pão, que tomamos o cálice, Senhor, meu Deus, meu Pai. Somos gratos, Senhor, não temos palavras para agradecer, Pai, pela grandiosidade, pela misericórdia, pela bondade, Senhor. Por tudo, Senhor, que Tu tens, Pai querido, feito em nossas vidas. Pelo que Tu tens feito, Senhor, nessa igreja, pelas vidas que Tu tens alcançado através, Senhor, da intercessão, Senhor, meu Deus, meu Pai. E mais uma semana, Senhor, meu Deus, os Teus filhos possam, Pai glorioso e santo, ser revestido, Pai, de graça, Pai, ser revestido de consolação, Pai querido e santo, Pai. E que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos acompanhe, ministre, nos aconselhe, nos oriente, Pai, na Tua vontade, no Teu querer, Senhor. Assim eu te agradeço em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos estar agradecendo em nome do Senhor. Está encerrando. O tempo já se foi. Em nome de Jesus. Nós vamos estar aqui. Glória a Deus. Vamos dizer aquela palavra que diz assim: se Deus é por nós,